Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos para a nossa aula de Cartas Paulinas, da carta de 1 aos Coríntios, a carta da unidade, uma igreja forte, mas dividida. Eu costumo dizer que nós vamos falar sobre a melhor igreja do mundo, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de dons, né? Aquela igreja que nós pensamos por ideal, né? Cheia de dons, cheia de profetas, cheia de operadores de milagres, né? Porém, toda igreja tem os seus problemas. E aqui Paulo clama pela unidade do Espírito, clama pela unidade nessa igreja que era forte, cheia do Espírito Santo, mas estava dividida por conta de algumas situações que estavam acontecendo no seu âmbito social e religioso. Vamos em frente. A Epístola aos Coríntios, primeira carta de Paulo não canônica, né? A primeira carta de Paulo não canônica foi perdida e tem apenas alusão em 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Né? Cabe aqui a pergunta: você sabia que a carta de 1 aos Coríntios, na verdade, é segunda aos Coríntios? Porque a primeira carta, que é uma carta não canônica, foi perdida. Né? Tem apenas uma alusão em 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. A segunda carta, que na nossa Bíblia está como 1 aos Coríntios, né? Seria essa segunda carta de Paulo, que seria canônica. A terceira carta também foi perdida. Tá? A terceira carta é citada na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Certo? E então a quarta carta de Paulo, que seria canônica, seria a segunda carta aos Coríntios. Então, aqui um resumo de como foi essa relação aí de cartas, da primeira carta até a quarta carta aos Coríntios. Né? Nós temos duas, então seria a segunda e a terceira, a segunda e a quarta carta que nós temos então como primeira e segunda aos Coríntios. Mas nós vamos nos ater nesse vídeo, né, a carta de 1 aos Coríntios. Tá? Corinto é a capital da província senatória da Acaia. 2 portos importantes haviam lá, Cencreia e Lequeu. Tá? Uma população de 500 mil habitantes, famosa pelos jogos istmicos, né? Como eu disse também lá a respeito da cidade de Paulo, de Tarso, né? Nós temos aí, né, também Corinto, que tem os seus jogos istmicos, né? Capítulo 9, versículo 24, vai ter aí algo citando a respeito desses jogos. E pelo templo de Afrodite, onde se praticava a prostituição sagrada com festas orgiásticas. Né? E no caso, então, uma cidade também litorânea, né? E isso atraía muitos, né, interessados nessa santa prostituição, e também trazia aí, através desse templo de Afrodite aí, né, grandes dúvidas com relação ao evangelho, porque eram pessoas que tinham aceitado a Jesus e agora o seu meio de renda era a prostituição. E agora como que eles fariam a respeito disso, né? A prostituição sagrada com as hieródulas, né, que eram as suas cortesãs sagradas. E não era somente mulheres, mas também homens que faziam essa questão da prostituição sagrada. Né? Vamos em frente. Corinto tinha uma sinagoga, né? Tinha por chefe Crispo e depois Sóstenes. Né? Paulo pregou ali por quase 3 meses, Atos 18:4. Paulo pregou também na casa ao lado, né, de Tito o Justo, Atos 18,
7. Permanece na cidade durante 1 ano e meio, quando o procônsul, que é Galião, irmão de Sêneca, no ano 51 a 52, como se segue da inscrição de Delfos. Tá? Nós temos aí, então, na região da Grécia, o Corinto. Tá? Temos aí entre o Mar Jônico e Mar Egeu, né, na região da Grécia, Corinto. Ok? Vamos lá. Visitas de Paulo a Corinto. A segunda viagem missionária, né, 50 a 54 depois de Cristo. Atos, né, relata isso do capítulo 18, versículo 1 até o 18, tá? E é entre os anos 50 a 51 depois de Cristo, tá? Que ele teria passado aí por Corinto, certo? Posterior ao edito de Cláudio, ou edito de Cláudio, né, no ano 49, permaneceu até pouco depois da chegada de Galião como procônsul em 52 depois de Cristo. Foi uma visita longa de 18 meses ou mais, né, com Silas e Timóteo. 2 ataques contra Paulo da parte dos judeus, certo? Já na outra visita de Paulo, né, na terceira viagem missionária, de 54 a 58, né, visita durante o tempo em Éfeso, tá? Que fala sobre a visita dolorosa em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, né? E a visita planejada e cancelada de 2 Coríntios 1, 15, 23 e 2, 1, tá? E fala também de uma visita futura em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e o 10, ok? Data e lugar de composição de 1 Coríntios. Ele teria escrito em Éfeso durante a terceira viagem missionária, no ano de 54 a 58 depois de Cristo, tá? Capítulo 16, 8, né? Pentecostes de 55 a 56 depois de Cristo, tá? Provavelmente durante a primavera. Paulo planejou uma viagem a Macedônia e Corinto, em conexão com a oferta para Jerusalém, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 ao 8, 16 do 5 ao 6 e o 16, 8, certo? Uma ocasião específica. Paulo havia mantido interesse e ansiedade continuamente pelos de Corinto. A respeito da igreja em Corinto, né? Gente de Corinto chegou com ansiedades e perguntas. Né? Lembramos que as cartas são respostas aos questionamentos das comunidades. Né? No caso das regiões onde havia a igreja ali, Paulo trazia as suas respostas com as demandas, né? Com as procuras, com os questionamentos que as igrejas faziam a respeito das suas congregações e a respeito das suas questões doutrinárias. Tá? Os filhos, os da família de Cloé, né? Fala a respeito deles, fala a respeito de Apolo, fala a respeito de outras pessoas. Tá? Havia chegado uma carta de Corinto com algumas perguntas. Isso nós vemos no capítulo de número 7. Né? Esses questionamentos falando a respeito do que estava acontecendo. Tá? Propósitos da carta: resolver as divisões. Né? Foi comentado que havia divisões. Defender-se contra ataques pessoais. Tinha pessoas falando contra Paulo. Responder às perguntas que havia recebido de Corinto. Oferecer doutrina correta sobre tópicos específicos. Corrigir falsos pensamentos. Saudar pessoas conhecidas. Dar ânimo para as pessoas cumprirem suas ofertas aos santos. E preparar as pessoas para a chegada sua e de Timóteo. Certo? As características, dessa carta. Muitos conselhos sobre temas e perguntas específicas.
fala muito da moralidade sexual, e o ponto central é a questão das divisões, e é uma carta prática, tá? Segundo aos Coríntios, é uma carta pessoal. Então, nós temos aqui algo que ensina a prática cristã, e na carta de 2 aos Coríntios é uma carta pessoal, uma carta de defesa das acusações que fizeram contra Paulo e contra o seu apostolado. Né? Aqui um breve esboço que vai trazer o prólogo, né, que traz a saudação, introdução em forma de ação de graças, centrada nos dons, espera da parúzia, confiança no futuro, né, divisões e conflitos, e daí vai trazer aí uma subdivisão de lealdade, moralidade, religião, doutrina, até chegar então na conclusão, no capítulo de número 16, né, com as suas notas pessoais e a sua bênção. Aí um resumo do que é a carta de 1 aos Coríntios. Tá? Uma opção de divisão dessa carta traz um grupo A e um grupo B. Primeiramente a unidade 1:4, e daí a segunda unidade do A no 12:14, e o B é santidade, né, que traz aí normas sobre santidade do 5 até o 11, certo? Aqui as grandes temáticas giram em torno da realidade de alguns grupos da santidade, das reuniões eclesiais, dos dons e da ressurreição, tá? Explicando aí esses grupos, tá? Aqui tem um diagrama para vocês, né, que traz aí uma subdivisão até o final da carta, tá? Traz ali a saudação e bênção, tá? E como que ele vai trazer aqui, ó. Divisões e conflitos. Tinha divisões e conflitos a respeito de lealdade. Ele trata primeiramente aqui do 1 até o 5, tá? Daí a moralidade, do 5 até o 8, religião, do 8 até o 15, e daí traz a doutrina desse 15 e o 16 para conclusão, então, com notas pessoais e bênção, né? Terminando lá no 16, ok? Vamos em frente. Agora, trazendo um pouquinho mais mastigadinha essa carta, né? Traz a saudação e bênção no capítulo 1, do versículo 1 até o 3. Né? Paulo traz ali o seu chamado, né? Chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e nosso irmão Sóstenes. Tá? Trazendo aqui a apresentação, aí, a saudação, né? Se identificando aí como escritor dessa carta. Tá? Os destinatários. E veja, uma igreja com pecados, uma igreja com divisões, uma igreja com problemas, ele nunca deixa de exaltar a igreja de Cristo. E ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo e chamados para ser santo. Né? Ele não vem batendo na igreja e trazendo um mal-estar sobre a igreja, mas ele destaca a santidade e o chamado dessa igreja como filhos de Deus, como santificados e chamados para ser santo. E ele continua: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O importante é nós sabermos também que as cartas, em primeira instância, não foram escritas para nós. Né? Nós pegamos esses textos e trazemos para a nossa realidade num trabalho de interpretação, né? Mas esse texto foi escrito para a igreja em Corinto, né? com a sua cultura, com os seus costumes, né? Com os seus problemas individuais, né? Mas isso é trazido para nós de uma forma hermenêutica, de uma forma interpretativa, né? Porque traz aí direcionamentos em várias questões que nos assemelham na caminhada cristã, certo? Então, há um destinatário, e a igreja em Corinto, tá? Santificados e chamados para ser santos.
exaltados aí pelo apóstolo Paulo, né, como aqueles que são santificados e chamados para ser santo, apesar dos problemas que estavam acontecendo lá. Certo? Ele traz uma oração, né, traz uma oração do versículo 4 até o 9, né, e ele diz que nessa oração ele dá graças a Deus, né, então a afirmação da plenitude das bênçãos de Deus ao respeito deles, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos, em toda palavra, em todo conhecimento, de maneira que não vos falta nenhum dom. Então veja, ó, não falta nenhum dom. Então essa igreja tem todos os dons. Tá? Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A explicação do propósito da obra de Deus entre eles, o qual vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é para que eles sejam irrepreensíveis. Fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Como eles serão irrepreensíveis? Nessa comunhão com o Filho de Deus. Tá? Divisões e conflitos, nós lembramos lá do nosso diagrama anterior, vou trazer aqui, certo? Vai falar sobre lealdade, moralidade, religião e doutrina, certo? Temos aí os textos. Problema fundamental, as divisões evitam a realização do potencial da igreja em Corinto. Eles tinham possibilidade de serem muito melhores ainda, cheio de dons, cheio de amor, cheio da presença de Deus, mas eles estavam fazendo por favoritismo, eles estavam fazendo em divisões, em orgulhos próprios, estavam cometendo algumas imoralidades, né, e até mesmo aprovando algumas imoralidades. Então Paulo tinha que fazer esses ajustes e ensinar através desses temas aí, lealdade, moralidade, religião e doutrina, certo? Voltamos então a esse esboço e vamos falar sobre lealdade. Tá? O projeto de Deus para a sua igreja é a unidade. Sejais inteiramente unidos, desejo que não haja cismas ou que não haja divisões, tá? Contudo, e daí chega a questão da informação. Fui informado pelos membros da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Havia divisões no meio da igreja. Deus não se agrada das divisões, e Paulo está ensinando a respeito disso, e mostrando para eles que eles não eram de um apóstolo, ou de um outro líder, ou de um outro certo pregador, mas eles eram sim de Cristo. E todos deviam estar unidos em Cristo, no Evangelho de Cristo. O argumento contra as divisões, cuja origem é lealdade. O problema parece ser entre os crentes, não entre os líderes. A lealdade exagerada é a marca da imaturidade. Quando, eu só sirvo aqui se for esse pastor pregando, ou se for esse obreiro pregando. Quando é aquele, eu nem vou no culto, eu não vou participar, não vou ser igreja dessa forma, porque eu gosto da pregação daquele pastor. Tá? Líderes maduros sabem que não há fundamento para ter orgulho, para ter vanglória. Os mensageiros são escolhidos, porém eles têm as suas deficiências, e nós não podemos estar ligados nos pregadores ou naqueles que estão à frente do trabalho necessariamente, fazer para essas pessoas tão necessariamente, mas sabermos que quando fazemos para eles, estamos fazendo para Cristo. Tá? E a divisão equivale substituir Cristo por homens. Nós não fazemos simplesmente para homens, mas fazemos por Cristo. Tem gente que abandona a instituição, por dizer assim, eu não vou fazer para homens, mas não é isso que a palavra nos orienta a fazer. Tá? A mensagem é de Cristo e não do líder em questão. É de Cristo humilde e crucificado. É dessa loucura, resposta divina aos judeus e gregos, enquanto eles impõem condições para servir a Deus. Vem de Deus e não de pessoas. O poder
é do Espírito. Os líderes, tá? Funções diferentes, mas um fundamento de quem todos são, tá? De quem esses líderes são pertencentes? De Cristo. Então é a Cristo, né? A Cristo, a Deus, que são todo o nosso trabalho e todo a nossa dedicação. Deve ser valorizada a capacidade de edificar sobre o alicerce que é Cristo, né? Claro, vamos olhar se ele tem edificado nesse alicerce ou não, né? Mas é Cristo o centro de todo o evangelho, de toda a pregação, tá? Paulo mesmo, como exemplo de líder, ele se coloca como um exemplo, né? Ele fala da sua obra, que todos nos considerem servos de Cristo, encarregados de administrar os mistérios de Deus. Os líderes são servos de Cristo e da igreja, né? Ministram coisas que não pertencem a eles mesmos, servem sob o julgamento do Senhor, servem com humildade. Que tens tu que não tenhas recebido? É uma pergunta que ele faz. E fala para não tomar partido. Né? Os valores não estão onde muitos acreditam. Deus distingue os seus apóstolos com todas as humilhações possíveis. Tá? Sua autoridade, ele que traz autoridade, né? Relacional, pessoal e moral, não somente oficial. Certo? Mostra que são líderes escolhidos, mas o que é importante é Cristo. Tá? Agora fala também de moralidade. Né? Sabemos que em Corinto havia situações em que as pessoas deviam rejeitar, mas na verdade eles estavam se orgulhando pela liberdade que tinham em Cristo. Mas agora, será que usariam dessa liberdade para a imoralidade? Né? Paulo vai trazer então a questão moral do evangelho, que eles não deveriam aceitar dessa forma, mas deviam disciplinar aquele crente imoral, né? De forma que eles não fossem conhecidos pela imoralidade ou pela libertinagem, mas pela liberdade em escolher o que era correto. Isso traz a moralidade, isso traz a santidade, certo? Vamos em frente. Fala primeiramente sobre a moralidade sexual, depois a legal, daí ele volta a falar sobre a sexual e enfim ele fala sobre a matrimonial, certo? Primeiramente um ato específico de moralidade, né, e a divisão e aprovação de parte da igreja. Era, né, um sujeito que estava tendo relações com a sua madrasta, né? E a igreja estava se orgulhando daquilo. E Paulo chama a atenção da igreja. Olha, não era para vocês estarem se orgulhando disso, né? Mas era para que vocês estivessem disciplinando esse sujeito, né? Para que ele pudesse, então, voltar ao caminho da santidade. Tá? Ele traz aqui também, né, uma moralidade legal, trazendo a questão da raiz judaica. A raiz judaica traz muito a questão da santificação do corpo. Tá? Então ele vai trazer a respeito disso, tá? As raízes judaicas, né, baseado em Levítico, certo? Havia tratado disso em carta anterior, né, a respeito do que estava acontecendo ali no meio, né? Então ele pede para que isso seja considerado para chegar então na questão da disciplina, tá? E agora na disciplina era necessário, né, para resgatar e reconciliar o pecador, né, a fim de que seu espírito fosse salvo, né? Para que serve a disciplina na igreja? Né? Para que serve chegar a chamada de atenção na pessoa? Né? Por que eu tenho que me preocupar com o pecado da pessoa? Por que eu tenho que me preocupar se ele está pecando ou se não está pecando? Por que não cuida da sua própria vida? Paulo ele está mostrando aqui que a igreja tem responsabilidade de socorrer, chamando atenção, e se de repente ele
não der atenção, né, se não der essa atenção, é necessário tomar outras medidas até que então haja conserto. E se não houver conserto, chega um momento que é excluído esse sujeito da congregação. Né? Então nós temos o conselho apostólico, bíblico de Paulo a nós fazermos o julgamento, a cuidarmos um dos outros e chamar a reconciliação. Porém, se esse resgate e reconciliação não acontece de pronto, é necessário medidas mais drásticas. Tá? A preocupação maior não era a imoralidade do mundo exterior à comunidade, mas o pecado no interior da comunidade, né, que parecia fermentá-la, que não tratava e ao mesmo tempo se orgulhava, e isso fazia com que não houvesse um bom testemunho com os de fora. Tá? Para cumprir a missão da igreja é necessário que esse povo seja santo. Né? E não estava acontecendo isso. Tá? E daí a questão do juízo entre os irmãos também foi uma questão que chega diante de Paulo. Tá? O juízo entre irmãos, a recomendação, e ele traz a recomendação dele mesmo. Né? A igreja deve ter a capacidade de resolver as disputas e as divisões entre os irmãos. Né? Que coisa feia, né? Paulo ele fala, que feio vocês terem que ir diante de um juiz injusto, diante de um juiz incrédulo, e ficar mostrando que há diferenças, que há coisas, indiferenças entre vocês dentro da igreja. Que testemunho é esse para com os de fora? Então Paulo fala que primeiramente é necessário o conserto, a reconciliação dentro da congregação. Tá? Ao mesmo tempo ele traz também a questão dos fornicadores e homossexuais. Tá? Vai aparecer 2 tipos de homossexuais aí que são condenáveis, porque eles trazem aí a questão de que nós agora que servimos aqui, nós podemos continuar fazendo os nossos cultos, realizando a nossa profissão de prostitutos ou de santos prostitutos no templo. Né? Será que nós podemos continuar dessa forma? Né? E Paulo fala que não seria dessa forma. Né? Dos fornicadores haveria punição sobre eles, sobre os homossexuais haveria punição sobre eles, e que era necessário que eles deixassem essas práticas. Né? Haveria 2 tipos, ali os meninos prostitutos, os macios, que seriam os passivos, né? E também um outro tipo que seria aqueles que iriam para a cama com outros homens. Né? Então teriam os passivos e aqueles que os homens chegavam lá para fazer os seus rituais de orgias, que na verdade precisavam desse outro tipo de homossexual que fazia então a parte do homem, né, na relação, certo? Então esses 2, Paulo traz essas 2 categorias como algo condenável, né, como algo condenável que era feito por esses prostitutos, né, daqueles templos, certo? E Paulo traz então a condenação sobre aqueles que trariam isso na sua prática e recomenda então para que eles deixem a prática, né, por amor a Cristo e por essa nova vida que eles estão vivendo, certo? A solução permitido não determina o correto e apropriado, nem tudo resulta do bem. Tá? Nós temos limites de contexto e intenção. Né? Nós temos aqui também a questão do testemunho, né? O problema de domínio próprio, de hábitos. Nenhuma de nossas opções devem dominar-nos. Nós não podemos ser dominados pelo pecado, pois já fomos libertos. O nosso corpo pertence a Cristo. Somos templo do Espírito Santo.
Deus o ressuscitará, né? Somos membros de Cristo, tá? Somos todos membros de Cristo. E que comunhão vai ter a prostituição, né? Quando se fala em homossexualidade, quando se fala em adultério, quando se fala em fornicação, né? Todo pecado contra o corpo, todo pecado contra pecados sexuais, de imoralidade, né? É como o pecado de prostituição, né? Então nós, sendo membros de Cristo, como teremos comunhão com a prostituição, né? Isso não é possível. Paulo nos explica isso aqui na carta de 1 aos Coríntios. O uso do corpo, templo e propriedade do Espírito Santo. Nós devemos usar o nosso corpo como templo de Deus, pois nós já fomos comprados, né? Fala também aqui sobre a moralidade de casados e solteiros, agora no capítulo de número 7, né? Quanto ao que me escrevestes, casados, não vos priveis uns aos outros, solteiros, permaneçam como eu. É um conselho, porque era um tempo difícil, era um tempo de perseguição, e não era ideal que começassem um relacionamento, porque de repente no momento de perseguição iriam escolher o seu cônjuge em detrimento da sua fé, tá? As vantagens de ser solteiro é que teriam que dar conta apenas de si mesmo, né? E não teriam que dar conta do seu cônjuge, certo? E o divórcio, não se separem, né? No caso daquele que era descrente, né? E se torna crente, mas o marido continua descrente ou a esposa continua descrente, é necessário então desquitar-se, é necessário o divórcio? Não, ele diz assim: não se separem. Contra o divórcio e contra o novo casamento. Paulo traz aí a sua questão sobre a moralidade dos casados e dos solteiros. Existem somente duas saídas: permanecer sozinho ou reconciliar-se, né? No caso de que haja divórcio, até mesmo se a pessoa for impedida de servir a Cristo, é necessário então preferir a Cristo e deixar, né? Se houver então impedimento de servir, né? É melhor servir a Deus do que ficar casado. Mas existe essas duas saídas, né? No caso de divórcio, estar sozinho ou reconciliar-se, tá? Todos, né? Para todos, cada um conforme Deus o tem chamado, né? O conselho aí sobre o casamento, como permanecer, né? E se alguém desejasse casar também, né? Que cada um, né? Conforme Deus tinha o chamado, né? Se fosse casado, permanecesse casado; se fosse solteiro, que permanecesse solteiro. Esse era o conselho de Paulo, tá? Seu pensamento é absolutamente apocalíptico, né? Pensamento assim, veja as suas prioridades, e a prioridade deve ser Cristo. É assim que ele trata a questão da moralidade no casamento, certo? Então daí ele abrange agora a questão da religião, né? E ele traz, trazido aqui uma nota importante dentro dessa subdivisão aqui, tá? Sobre religião. Paulo busca a unidade e não a uniformidade, tá? Diferenças válidas são importantes, tá? O direito dos apóstolos fala sobre Israel, fala sobre comida, tá? Fala agora sobre culto, a ordem e os dons, certo? Vamos lá. Que princípio Paulo apresenta no capítulo 8 como guia para as decisões sobre o que é permitido comer? Né? Capítulo 8, versículo 9 vai trazer aí o princípio que ele traz, certo? Vamos lá. Centro. O centro dessas divisões e conflitos sobre religião. Liberdade e responsabilidade. Ele trata desse tema. Liberdade e responsabilidade. O direito não determina o que seja correto ou apropriado.
divisões sobre alimentos que foram sacrificados aos ídolos e depois oferecidos a quem os quiser comprar ou quisesse comprar. Né? Você tem liberdade para comer ou não comer. É praticamente irrelevante que os alimentos tenham sido oferecidos aos deuses. Não existem outros deuses. Né? Quando nós lemos os profetas, nós vemos, não há outros deuses. Né? E Paulo compara a casas de demônios, ou até mesmo ao próprio demônio, certo? Ele coloca esses outros deuses, esses ídolos, como demônios, certo? E fala, não são nada. Poderia comer, sim, mas olha a responsabilidade. Recomenda-se cautela para não escandalizar aqueles que são fracos na fé. Como entender a repreensão de Paulo a Pedro em Gálatas, então, segundo o que está sendo dito aqui? Né? Há conhecimento. Mesmo o conhecimento correto pode inflar a pessoa, mas o amor edifica os outros. Né? Ele não devia ficar com a hipocrisia, né? Mas ao mesmo tempo, né, os judeus, de repente, ele poderia causar um falso escândalo ou um escândalo para com eles, né, se ele comesse alguma coisa. Não, fica sem comer, mas não trata com preconceito, não trata com indiferença aquele que comia ou aquele que era gentil, né? Não é um exercício de camaleão, mas é um exercício de respeito, né? Sabendo que isso, o importante não era ele rejeitar, mas o importante era ele acolher, mostrando que a graça de Jesus era maior do que a lei. Certo? Isso que nós devemos entender sobre a repreensão de Paulo, sobre a hipocrisia de Pedro, né, na Galácia. Direitos apostólicos. Agora chegamos ao capítulo de número 9. É direito do apóstolo, né, receber donativos e tudo mais. Traz aqui o exemplo pessoal de Paulo. Né? Acaso não temos o direito de comer e beber? Né? Ele fala que sim, tem o direito, mas que ele não usava desse direito. Suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. A estratégia missionária de Paulo era essa: fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. E a conclusão do assunto de como empenhou o seu ministério apelando para um fascinante uso da imagem das competições nos atletismos. Tá? As divisões sobre religião era sobre Israel, uma precaução contra o abuso da liberdade. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Tá? As tentações. Né? Era necessário ter cuidado com relação às tentações. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Né? Cuide para que não caia. O que foi sacrificado aos ídolos. Né? Tá, e agora? O que foi sacrificado aos ídolos? Eu vou comer. Né? Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Né? O certo seria não perguntar. Né? Mas se perguntou, sabe, então cuida para que não escandalize. Tá? Que comunhão tem, né, o cálice e o pão da mesa do Senhor com as de Satanás? Tá? Em últimas palavras, ele vai ensinar assim, dessa forma. Então, se você sabe e sabe que vai escandalizar, não faça, para que não cometa pecado, né, através do mau testemunho. Tá? A ordem no culto. Tá? Acerca dos costumes nas orações, ele fala no capítulo de número 11, versículo de número 3 a 16, as coisas culturais e as coisas eternas, costumes e regras.
Daí no capítulo de número 11 ele fala sobre o problema da ceia, que era um jantar comunitário, mas que as pessoas traziam e não era prezado a comunidade em si. Mas cada um comia o que trazia, enquanto alguns que não tinham o que comer iam para casa com fome. E Paulo fala que nisso ele não os louvava, né? Então traz aí a precaução, traz a instituição de que todos deviam esperar uns pelos outros, né? E esse era o problema, né? De tomar antecipadamente, não considerar os outros, e ele fala, a partir de agora, considerem uns aos outros, né? E apesar do livro de Jó, a correlação entre pecado e doença, né, ou morte, permanece forte no pensamento judaico, né? Ele traz assim a questão de que o que eles estavam praticando ali trazia, né, um mal para eles. Eles estavam ficando doentes, eles estavam morrendo até mesmo nos seus pecados por conta dessa não comunhão que estava acontecendo na ceia do Senhor, né? E ele alerta isso para que fosse tomada uma precaução diferente, cada um examinando a si mesmo, não tomando parte nesse jantar de lembrança de uma forma que pisasse o sacrifício de Cristo e que envergonhasse o sacrifício de Cristo ou que envergonhasse ao Senhor, tá? Sobre os dons espirituais, agora no capítulo de número 12, ele fala sobre a importância dos dons espirituais, ele fala sobre a ordem do culto, fala sobre os dons espirituais, o propósito dos dons, o critério de repartição, né? Quem divide, por que divide, né? E a diversidade e unidade, mostrando que cada um tem a sua importância no corpo, né? A supremacia do dom do amor, né? No capítulo de número 13, engatando também no capítulo de número 14, que fala que sem amor, né, não valeria de nada, né? E com amor, os benefícios que traz sobre o corpo de Cristo, trazendo o aumento mútuo, o crescimento da igreja através dos dons espirituais, através do amor ágape, né? Através desse amor como o amor de Deus, que é necessário para a execução, que é tanto necessário para o caminho para adquirir esses dons, ou seja, Deus que sonda o coração, Ele dá, Ele presenteia, para que com amor também seja executado, e sendo executado com amor, né, venha frutificar muito no corpo de Cristo. E aí a questão sobre profetizar e falar em línguas, sobre a superioridade do dom de profetizar com relação ao de falar em línguas, ele traz aí então como doutrina. E agora chegamos na doutrina da ressurreição também, sobre a doutrina essencial e de maior importância no Evangelho de Cristo, né? Porque se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, como alguns diziam ali em Corinto, né? Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos, e vã é a pregação. Não adianta a salvação, não adianta a reconciliação, não adianta a justificação, não adianta nada disso. Por quê? Porque não haverá vida eterna. Tudo acaba, tudo é vão, tudo é vazio, tudo é sem motivo. Mas Cristo de fato ressurgiu, e houve testemunhas, e houve testemunho, né? E houve também aí uma promessa de ressurreição. E nós temos essa promessa. E Paulo disseca um pouco essa doutrina, né, como a doutrina essencial e de maior importância, a sua realidade verificada historicamente. Se é falsa, é vã a fé e somos infelizes. Ele afirma que não é falsa, ele traz a ressurreição do corpo e que essa é a base da nossa perseverança. É importante nós entendermos, é a ressurreição do corpo. O que morre não é a alma,
é o corpo. Então, ressurreição é fazer reviver o corpo. Tá? Então, se une a alma ao corpo e é ressurreta a pessoa toda. E o que nós entendemos, então, é que esse corpo todo ressurreto, tá? Corpo e alma ressurreto, agora será transformado para subir com o Senhor aos céus, certo? As últimas palavras de Paulo, né, ele fala sobre a oferta, né, ele pede oferta para ajudar os crentes de Jerusalém, que anteriormente deram tudo o que tinham aos pés dos apóstolos e agora estavam passando por necessidade, por perseguições e tudo mais. Paulo, então, pede para que eles entreguem as suas ofertas, preparem as suas ofertas. Né? Ele traz exortações e saudações diversas, né? E ele traz aqui um termo que, separado, diz que o Senhor já veio. Né? Maranatá. E Maranata, né? Maranata vai falar sobre vem nosso Senhor. E aí traz aí uma diferença de interpretações, de alguns que dizem que o Senhor já veio e de outro que Paulo está dizendo, olha, Jesus breve está voltando. Tá? O que trouxe aí para a comunidade até mesmo uma sensação de que Jesus viria o mais rápido possível, e isso fez com que o pessoal aí de Corinto também passasse por várias necessidades, né? Mas isso não impediu depois deles serem generosos mais uma vez, né? Então, ele traz a bênção no capítulo de número 16, versículo de número 23. E aqui, as temáticas mais atuais, nesse último slide dessa aula, diz sobre uma igreja que se conforta com os problemas de uma grande cidade, uma comunidade de origens modesta mostra grande dinamicidade e enfrenta desafios variados com a vontade de um contínuo crescimento na fé, a dignidade da pessoa humana e a importância da unidade entre cristãos enriquecidos por Deus com dons diferentes, o valor fundamental da liberdade no âmbito de verdadeira realização do ser humano e a importância do discernimento em relação às dimensões religiosas do mundo profano que proliferam ao redor da comunidade e podem criar confusão. Né? Paulo mostra na carta aos Coríntios que Deus não está no meio da confusão, mas sim está no meio da unidade. E a unidade promovida pelo Espírito Santo é essencial para que o amor venha a florescer no meio dos crentes e esse amor nos faça viver até que as promessas de ressurreição e de vida eterna aconteçam no povo de Deus. Tá? Querendo Deus, na próxima aula voltaremos com a carta de 2 aos Coríntios, em nome de Jesus. Deus os abençoe, em nome de Jesus.